Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de março, celebramos São Patrício. Nosso santo de hoje nasceu na Grã-Bretanha, mais precisamente em uma pequena vila que ficava entre a Inglaterra e a Escócia, no ano de 377. Seu pai era cristão, seu avô era padre. Na época, os sacerdotes podiam se casar e, com 16 anos de idade, ele acabou sendo preso por alguns piratas irlandeses que o levaram até a Irlanda. Lá ele foi vendido como escravo e tentou fugir algumas vezes. Na primeira vez não deu certo, na segunda vez não deu certo. Enquanto isso, ele fazia trabalhos forçados. O povo irlandês, pelo menos com quem ele tinha contato, era muito rude, grosseiro, era um povo pagão também. E na terceira tentativa, ele finalmente conseguiu fugir. Ele foi para a Grã-Bretanha de volta, de lá ele foi para a França, e a ideia dele era conhecer mosteiros. Ele queria realmente se tornar monge. Na França, ele passou por vários mosteiros, passou mais tempo no mosteiro fundado por São Martinho de Tours, em Le Rhin, no sul da França. Ali ele teve uma profunda formação na vida monástica, na vida espiritual, foi ordenado padre e depois ele realizou o desejo de se tornar missionário, quando ele acompanhou São Germano de Auxerre em missão para a Inglaterra. Então ele voltou para a Grã-Bretanha e passou a se dedicar à missão, pregando, anunciando o evangelho por vários lugarejos, enfim. E ele sempre teve o desejo de evangelizar a Irlanda, aquele mesmo país onde ele havia sido preso e escravizado anteriormente. Até que morreu o bispo responsável pela evangelização da Irlanda, que se chamava Paládio. Então, Patrício, sabendo disso, se ofereceu ao Papa da época, que era o Papa Celestino I, para cuidar da evangelização daquele território que, na sua grande parte, era pagão. Havia muito poucos cristãos por ali. Então, o Papa aceitou e São Patrício acabou se tornando bispo no ano de 432, quando ele já tinha 50 anos de idade. A partir de então, a história da Irlanda mudou completamente, porque foram 30 anos de episcopado e de evangelização conduzida por São Patrício na Irlanda, que mudou completamente aquele território, que era pagão quase que inteiramente e se tornou quase que inteiramente cristão ao longo desses 30 anos. A base da evangelização organizada por Patrício foi a fundação de mosteiros. Então ele saiu fundando vários mosteiros, chamando monges da Inglaterra, de outros lugares, para irem evangelizar a Irlanda, e esse mesmo modelo de evangelização depois foi replicado com sucesso na própria Inglaterra e na Alemanha. Chegou num ponto em que havia tantos mosteiros na Irlanda que passaram a chamar a Irlanda de Ilha dos Mosteiros. Inclusive, o próprio rei da época da Irlanda, chamado Leogário, se converteu ao cristianismo, juntamente com praticamente toda a corte. Começou um período áureo do cristianismo, da difusão do evangelho na Irlanda. A partir desse processo, vários santos saíram de lá, inclusive para evangelizar outros territórios. É o caso, por exemplo, de São Columbano, São Galo, São Vilibrordo, São Tarásio, São Donato e outros. Monges irlandeses que foram evangelizados a partir desse processo iniciado com São Patrício e depois foram evangelizar outros lugares, de modo que a Irlanda se tornou um centro de irradiação missionária. Um território que antes de São Patrício era praticamente todo pagão, agora, depois de 30 anos, se torna um centro irradiador de missão. Então era realmente uma coisa extraordinária. Muitos milagres acompanhavam o apostolado de São Patrício. Ele era um santo taumaturgo, ou seja, Deus realizava muitos milagres, muitas curas por meio dele, não só, mas também por meio de outros monges que foram evangelizar a Irlanda a convite dele. E depois de 30 anos de missão naquele território com muito sucesso em Deus, já na faixa dos 80 anos de idade, ele faleceu na cidade de Down, no dia 17 de março de 461. Depois, inclusive, em homenagem a São Patrício, essa cidade mudou de nome para Downpatrick.
São Patrício, inclusive, ele costuma ser representado com um trevo, ou seja, uma folha repartida em 3 partes. E ele costumava usar o trevo, que até então, na superstição pagã, era símbolo simplesmente de boa sorte, ele usava para representar a Santíssima Trindade. Hoje em dia, na Irlanda, são mais de 200 santuários que existem em homenagem a São Patrício. De fato, aquele que com justiça é considerado como o apóstolo da Irlanda, o grande responsável, o grande instrumento que Deus utilizou para evangelização daquele território, evangelização cujos frutos são sentidos até hoje e que se expressam não só na vida do próprio São Patrício, mas de tantos santos que a Irlanda doou para a igreja desde aquela época. Nos inspiremos e hoje finalizemos o nosso Inspira Santo com a oração composta pelo próprio São Patrício. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Amém.